Agora é hora da gente finalmente trazer o nosso FDP VIP que está aqui. Você trabalhou com o Pofechou também? Não? Então faça as honras. Emerson Ávila, um prazer muito grande, Emerson, de receber aqui. Eu trabalhei com o Emerson algumas vezes, né, no Cruzeiro. Quando eu cheguei em 2007, o Emerson tinha assumido interinamente a equipe, depois ele passou para o Dorival Júnior, que hoje está na seleção brasileira. O Emerson seguiu para o Ipatinga, fez uma bela campanha com o Ipatinga na Série B, vice-campeão brasileiro, né, Emerson? Depois o Emerson voltou para o Cruzeiro, enfim, foi o gestor da base. Prazer muito grande te receber. Por onde anda Emerson Ávila atualmente? Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês, para mim, os três são ícones da comunicação esportiva. Muito obrigado. E estar aqui sentado nessa cadeira hoje é uma honra muito grande poder bater um papo com vocês sobre futebol. Hoje estou no time lá de casa, né, Guilherme? Quando você está parado, é o time da casa que precisa da sua atenção, dos seus conselhos, trocando das orientações, lâmpada, arrumando torneira, lavando vasilha, buscando menino aqui e ali. Indo ao supermercado, na padaria. Exatamente, faz parte, né? Eu saí do Londrina tem aproximadamente 2 semanas, estava lá disputando o Paranaense, depois da Série C. E de lá para cá, dessas 2 semanas, então, estou em casa, aproveitando o tempo para assistir muito jogo, voltar a me informar um pouco mais da Série A, porque até então o meu foco era a Série C, assistindo alguma coisa da B também. E tentando aproveitar o tempo ao máximo, né, para estudar alguma coisa, ler alguma coisa sobre futebol, assistir muitos jogos. Acho que é muito importante a gente estar atualizado e conhecer elencos de todas as equipes, né? Principalmente as possibilidades maiores que possam vir a surgir para a sequência do trabalho. E é isso, a vida de quem está em casa normalmente passa por aí. Ô Emerson, essa Série C é uma verdadeira loucura, né? Outro dia a gente estava contando aqui, em 5 rodadas, 7 treinadores foram dispensados na Série C. O futebol ainda carece de muito profissionalismo, ô Emerson, de pessoas que realmente entendam, que percebam que o treinador precisa de tempo, de prazo para trabalhar e que não se pode cobrar tanto, querer tanto imediatismo. Então, assim, essas equipes que ficam trocando de treinador, eles vivem uma falsa expectativa de que eles vão conseguir alguma coisa. Ficam nessa roda. Então, a Série C, eu até brinquei aqui, a Série C virou cadeira elétrica para treinador de futebol hoje. O que acontece? A Série C ela é mais curta que a B e a A, né? São 19 rodadas ao invés de 38, como é a Série B e a Série A. E, infelizmente, muitos dirigentes do futebol brasileiro ainda não estão plenamente preparados para exercer a função que exercem. E, às vezes, o medo, a ansiedade, quando vê o time com resultados irregulares, acabam optando pelo desligamento do treinador, da sua comissão técnica. Sem contar que com isso, até a chegada de um novo treinador, uma nova comissão, o tempo para que esse treinador consiga conhecer bem o seu elenco, conhecer a competição, os adversários, demora, né? Então, às vezes, você acaba perdendo uma preciosa parte da competição, já que ela é mais curta, por causa de trocas que às vezes não tem necessidade, só esperar um pouco mais. Talvez as coisas vão entrar no trilho e vão acabar seguindo o rumo que tinha que seguir de qualquer jeito. Ô Emerson, antes de tudo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu sempre achei que tem uma lógica meio invertida nessas divisões do futebol brasileiro. Porque eu acharia natural que as divisões, né, inferiores, elas revelassem jogadores que fossem sendo alçados às divisões mais pra cima. O cara apareceu na Série C, o cara é bom, vai jogar a Série B. O cara jogou bem a Série B, vai pra Série A no ano que vem. Mas na prática não é isso que acontece, né? Assim, os times vão arrumando seus jogadores da Série A e tal, não sei o quê. Quando eles perdem rendimento, é que eles vão jogar na B. Quando perde rendimento, vai até pra C. E quando você vê, tá o André e o Romário jogando lá na América do Rio. Quer dizer, é estranho isso, não é? Eu acho assim, Bob, que a única solução para isso seria talvez limitar, né, uma idade, aí, pelo menos para alguns jogadores, para você não utilizar atletas que já estão numa fase que eles não conseguem
performar tão bem na Série A e até mesmo na B e acaba descendo para um nível um pouco inferior. Eu acho que talvez se você limitasse ali para 3 jogadores acima de 30 anos, alguma coisa do tipo, assim, não sei. Você falou e eu pensei aqui rapidamente. Talvez pudesse ser uma solução, mas alguns clubes ainda usam muitos atletas novos. A gente lá no Londrina procurou oportunizar atletas formados no clube e alguns deles foram titulares com a gente no Campeonato Paranaense, também já no início da Série C. Eu acho que depende muito da filosofia de cada clube. Alguns deles já são SAF, então às vezes necessitam fazer a roda girar para que entre mais dinheiro no clube, né, com as vendas dos atletas. Vai muito de cada administração essa decisão. Ô Emerson, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz aqui para o Celso Rotti, para o Adilson Batista, para o Rodrigo Santana, para o Levi, para o Luxemburgo e outros treinadores que estiveram aqui, que agora eu não me recordo. Se a gente pensasse há 10 anos que a Série A do Campeonato Brasileiro teria sido invadida por argentinos e portugueses, a gente ia falar assim, não, isso é uma loucura, isso não vai acontecer. E aí, o Abel parou, o Leão parou, o Levir parou, o Luxemburgo, não sei se parou, e outros tantos treinadores que faziam no futebol brasileiro uma ciranda, né? Um sai daqui, o outro vai para lá, o outro vem para cá, o outro vai para lá. Na sua opinião, o que falta, assim, nesse momento? Os caras que estão vindo de fora, estão vindo mais preparados? Tá faltando união para os treinadores brasileiros? Por que você, por exemplo, que tem a licença Pro, não pode ir lá e treinar o Boca? Por que você não pode ir lá e treinar o Benfica? E esses caras saem de lá e vêm aqui e chegam com esse status todo. Uma pergunta difícil de responder, porque ela envolve muitos setores aí do futebol. Eu acho que toda essa invasão, vamos dizer assim, ela começou através, principalmente da bibliografia, né, desses países que entrou dentro do Brasil de tal maneira que os únicos conceitos que começaram a se ver no futebol partiam de livros escritos por portugueses, espanhóis, argentinos. E dali a pouco a terminologia do futebol brasileiro passou a ser uma terminologia vinda principalmente de Portugal. Hoje, por exemplo, se você não pode falar mais ponta direita, todo mundo fala extremo. Então, assim, muita coisa mudou foi mudando aos poucos, né? Entrou depois com a terminologia e acabou que as pessoas falam, bom, nós já trouxemos a bibliografia, trouxemos a nomenclatura. Vamos começar a trazer os treinadores para ver se as ideias mudam, se os conceitos mudam, e a gente consegue dar botar uma pilha nova no futebol brasileiro. Talvez tenha sido essa a ideia inicial. Eu não vejo assim, honestamente, não é puxando a sardinha para o nosso lado, eu não vejo muitas diferenças do que é feito por eles e do que é feito por nós, treinadores brasileiros, mas se tornou uma moda, talvez, né, muito grande, que no começo, como você falou, a gente não esperava que tomasse essa proporção. No ano passado eu estava dirigindo o Goiás na Série A e naquele momento tinham 13 treinadores estrangeiros no Brasil na Série A. Então o mercado que antes era ocupado por essas pessoas que você falou, grandes treinadores, eles tiveram que talvez ou parar ou baixar para uma divisão inferior, e muitos deles não quiseram fazer isso, de assumir times da Série B, muito menos da C, e acabaram mudando de função. Alguns deles mudaram para outras áreas dentro do futebol, e hoje a realidade é que nós temos aí um número muito grande de estrangeiros, e se você for olhar o currículo deles, assim, nada contra, eu sou muito a favor da competência. Eu acho que o cara que é competente, ele tem seu lugar, independente da nacionalidade. Agora, você vê muitos currículos desses treinadores, assim, de um nível que perde para muitos que hoje estão parados, esperando uma oportunidade, e pessoas que talvez treinaram times, a Liga Portuguesa mesmo, uma liga muito inferior à Liga do Brasil, talvez semelhante à Série B do brasileiro, e você vê treinadores de lá vindo para cá com um status muito elevado, com comissões técnicas
com 5, 6 pessoas, e muitas vezes as pessoas que são do staff local são colocadas de lado. Então, assim, tá uma situação assim, bem constrangedora para todos nós treinadores, mas o momento não é de abaixar a cabeça e achar que acabou, não. Eu acho que tudo serve na vida para a gente pensar, de alguma forma, esses caras, os dirigentes foram estimulados a buscar respostas de outros países. Então, vamos correr atrás do nosso espaço. É o que muitos têm feito, eu, pelo menos, tenho tentado me atualizar ao máximo para que a gente tenha a capacidade plena de disputar o mercado de maneira igual com todos esses que estão chegando de fora. Legal, só não chama ponta direita de extrema, que é chato. É ponta direita. Tem mais, Emerson? Depois tem você demais, tem demais. Extremos desequilibrantes. Você ia contar um caso, nós estamos esperando. Pois é, a gente estava falando a questão da nomenclatura, né, da dificuldade que às vezes é para as pessoas entender o que vem sendo falado hoje sobre o futebol. Eu era ainda coordenador técnico da base do Cruzeiro, isso em 2000 se não me engano, 19. E eu passava os treinos rolando nos 4 campos ali, treino sub-15, 13, 20, 17, tudo ao mesmo tempo. E eu passei perto do campo da categoria menor que nós tínhamos, e a hora que eu passei, o treinador viu que eu estava chegando, não sei se ele quis falar para que eu percebesse o tanto que ele estava atualizado com o linguajar do futebol. Ele virou para um dos meninos e falou: fulano, aborda o portador da bola. Aí eu peguei, entrei no campo, comecei a assistir o treino, eu jamais iria interromper a atividade que estava sendo ministrada ali para os meninos, as atividades e tal, esperei acabar. Eu virei para ele e falei assim: não é melhor você falar, ao invés de aborda o portador da bola, vai no cara que tem a bola, vai na bola, ou alguma coisa semelhante. Afinal de contas, você está falando para um menino de 12, 13 anos que de repente não sabe o que é a borda e não sabe o que é portador. Então, assim, é sobre isso que nós estamos falando, né? A questão muitas coisas mudaram por influência de outros países, né? Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro ainda é muito rico, ainda tem uma infinidade de vantagens sobre muitos países, né? Principalmente o material humano que nós temos, a matéria-prima, o jogador, é algo que dificilmente os caras vão conseguir produzir no volume que nós produzimos e com a qualidade que nós produzimos hoje. Então, assim, da mesma forma, acredito muito no treinador brasileiro. Eu acho que nós temos grandes treinadores hoje e muitos deles estão parados, porque a situação hoje do mercado do treinador, ela está bastante complicada, o nível de competitividade é muito grande. Ô Emerson, vamos trazer uma pequena correção. Não é só com um garoto de 12 anos, não. Você pode chegar para um monte de profissional e pedir para abordar o portador da bola, que tem um monte de profissional aí que não sabe, né? Sassá, Walter, tem um monte aí. Tem um monte que sabe o R, inclusive. Não, né? O que significa abordar? Tem um monte aí. Ô Emerson, eu vou falar um pouco sobre o Dorival Júnior. Quando eu cheguei ao Cruzeiro em 2007, logo depois o Júnior assumiu, mas antes você fez a transição quando o Paulo Autuori saiu até a chegada do Dorival. Qual que é a principal característica do Dorival? O que a gente pode esperar da seleção brasileira com o Dorival, nós que estamos às vésperas de uma Copa América? Eu vou responder rapidamente e depois vou fazer o meio-campo aí. O Dorival tem uma das principais virtudes que eu admiro no ser humano, que é a humildade. Eu acho um cara, assim, extremamente humilde, uma pessoa que consegue fazer o que tem que ser feito sem ficar buscando muito mérito para ele. Muitas das vezes ele divide isso com muitas pessoas e pessoas que, inclusive, têm pouca participação naquilo que foi feito. É uma pessoa, assim, um cara fantástico. Tive a oportunidade, como você falou, de trabalhar com ele em 2007, né? O treinador do Cruzeiro era o Paulo Autuori. O Paulo saiu entre um jogo e outro do campeonato. No primeiro jogo da final do Mineiro. Isso, no primeiro jogo da final do Mineiro ele saiu. A gente havia perdido, né, pro Atlético, aquele jogo famoso, né, do 4-0. O Fábio tomou aquele gol que ele estava voltando para buscar a bola no gol, quando o juiz já deu a saída. Enfim, foi uma situação constrangedora, ruim para o Paulo. O jogo seguinte era o jogo da volta.
eu dirigi o jogo, nós vencemos o Atlético por 2-0 e eu até imaginei que, bom, eu já estou aqui há 2 anos e meio nessa função e quando eu assumi a função, eu até falava com você em off aí, né, ali fora, que quando eu assumi a função de auxiliar fixo do clube, o meu interesse era de ser auxiliar fixo do clube, não era o interesse de assumir o comando técnico da equipe. O que acontece muito hoje é que as pessoas pulam para essa função já com essa ideia fixa na cabeça e muitas das vezes acabam remando contra o trabalho que tem sido feito. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores e contribuir de alguma forma, porque o cara chega num ambiente que ele não conhece, ele muitas das vezes não conhece os atletas que ali estão. Ele precisa de uma pessoa que faça essa transferência, né, do poder, vamos dizer assim, para que ele dê a sequência no trabalho. E com o Dorival foi extremamente agradável a passagem com ele. Ele chegou de uma maneira... o primeiro treino dele, ele me entregou 10 coletes e falou assim, toma aí, escala o seu time aí. Falei, pô, mas Dorival, assim, põe aí os que você acha que vão treinar hoje, que tenham a melhor condição de jogar, independente do que era feito pelo treinador anterior. E eu viajei com ele para, acho que umas 5 ou 6 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, até que ele conhecesse bem o elenco e seguisse o trabalho, e fez também uma bela campanha naquele ano com o Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou vaga para Libertadores, né? Foi um ano bom para o Cruzeiro. No meio do caminho eu saí, fui para o Ipatinga, segui a minha vida como treinador. E a partir desse último contato aí com o Dorival. Então, aí você falou que você ia acrescentar uma... Você ia responder, depois você ia dar o meu... Eu dei a volta toda aí dessa situação, né? Porque o que acontece? Hoje o auxiliar da casa, né, é uma função que foi criada não sei quando. Eu assumi essa função com o Levir Coupe em 2005, quando ele chegou ao Cruzeiro. Ele queria uma pessoa que fosse do clube, que conhecesse os atletas da base, que pudesse ajudar nos treinamentos sempre que possível, pudesse ficar com os atletas que não estivessem relacionados para os jogos, para dar os treinos enquanto a equipe viajava. E dali eu fui passando com vários treinadores e hoje todos os clubes do Brasil têm isso, todos. Então acho uma função muito interessante, uma função boa, que muitas pessoas executam assim, com maestria e conseguem ajudar esses treinadores que, nessas transições que hoje são muitas, né? Acaba conseguindo contribuir bastante, principalmente quando for um treinador estrangeiro, né? Porque você imagina o cara tá, por exemplo, em Portugal. Eu não posso acreditar que eles assistam a Liga Brasileira. Eles devem assistir a Premier League, a Liga Espanhola, outros campeonatos europeus que talvez chamem muito mais atenção do que o brasileiro. E quando vem para cá, eles precisam do suporte. Esse suporte quem dá é o pessoal do clube, da casa, que mesmo às vezes ficando um pouco de lado, depois que eles assumem o comando ali da equipe, mas são pessoas importantes nesse processo todo aí de transferência da equipe de um treinador para a mão de outro. Então, eu acho assim, os mais espertos fazem isso. Espertos no sentido bom da palavra, tá? Os mais inteligentes nesse sentido, chegam no clube e falam assim, deixa eu entender quem é que está aqui, é muito mais fácil eu perguntar como é que está funcionando, quem é quem faz o quê, e aproveitar esse conhecimento. Outros fazem como o Sampaoli, né? Segregam todo mundo. Meu amigão. Seu amigão. Segregam todo mundo e acabam... Enfim, Paulo Bento fez Paulo Vilhena tá rindo ali. Tem uma lista enorme. Ô Emerson, me dá um pouco de... vamos dizer, falta de paciência, uma impaciência, assim, de ver hoje na imprensa, como diria meu pai que está nos assistindo, tem um tanto de cagador de regra, né? Um tanto de gente querendo falar bonito, como a gente já falou aqui, que não sabe porcaria nenhuma. Eu tive o privilégio de assistir preleção de 40 treinadores diferentes, de assistir treino durante 20 anos. E se você me perguntar qual a nota que eu me dou de 0 a 10 em termos táticos, eu vou me dar um 2, de 2 para 3. Eu acho difícil pra caramba. E aí quando eu vejo um tanto de gente falar um tanto de bobagem, eu falo, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar?
E tive a oportunidade de ver, ao longo desses 20 anos, muito dirigente que não sabia nada, mas nada, discutindo com o treinador e até cornetando o treinador. Essa é uma das coisas que mais irrita um treinador, quando chega aquele diretor financeiro do Londrina, chega o vice-presidente de marketing do Goiás e fala assim, mas essa ponta direita aí, né, se jogar ele na ponta esquerda, pode ser que dê certo. Isso irrita demais. Domênico, você fez eu lembrar rapidamente com outra historinha. Pode contar a história? Conta a história, nós gostamos de história. O FTP é pra escutar a história. Eu estava numa equipe, que eu não vou citar o nome, disputando um campeonato, que eu também não vou citar o estado. E no intervalo do jogo, cara, aconteceu uma coisa assim surreal. Eu estava junto com o auxiliar técnico, junto com o preparador físico, com o quadro tático na frente, conversando e mostrando as opções, as possibilidades. O jogo estava difícil e tal. De repente, estica uma mão assim no meio da gente e fala, não é melhor esse jogador vir pra cá, não? A hora que eu olhei pro lado assim, uai, doutor, você vai dar palpite aqui também? Era o médico. Era o médico, cara. Era o médico do time e eu falei assim, inacreditável, né, gente? Já imaginou, o médico tá lá operando, você vai lá e bota o o dedão assim, Bob, isso é não é melhor muito... tirar esse troço aqui, não é melhor tirar esse menisco daqui, não? Tira esse apêndice daqui que você não serve pra nada mesmo. É óbvio que isso acontece, né? Bem menos, o futebol está se profissionalizando, mas isso não é tão incomum, não. Teve um no Atlético, eu também não vou citar qual que é o cargo dele, tá lá até hoje. Um treinador entregou os coletes lá no meio de campo, assim e tal, a prancheta, entregou a prancheta para ele e falou, não, leva lá pro banco para mim e tal. Ele sentou com a prancheta no banco e fez assim, ó. Pra quem tá no rádio, explica. Balançando a cabeça negativamente com a prancheta na mão. Tipo assim, não era essa a escalação, né? Só que o treinador viu lá do meio do campo e falou, ô fulano, não gostou não? Aí ele falou, não, que isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não é incomum, cara. Nada. Se você não ficar esperto, você acaba falando o que você pensa. Você tem que ter muita consciência pra você estar numa comissão técnica profissional, né, Emerson? Mas colocar a mão Tem no que ter quadro muita tático do cara aí. Acabou que depois Aí eu brinquei com ele o restante do campeonato. Levei mas muitas pessoas às vezes já olham com o olho torto e já tiram o cara e a tapa, né? Mas enfim, hoje as pessoas têm buscado mais conhecimento, né? As pessoas têm lido mais coisas sobre futebol, têm buscado, tá mais fácil o acesso à informação, né? Então, muita gente tem se especializado mais também, né, Domênico? Assim, eu vejo alguns comentários interessantes de boa parte da imprensa. Às vezes, um ou outro dirigente fala alguma coisa com critério, alguma palavra um pouco melhor do que se via num tempo mais atrás. Mas ainda assim, a interferência sempre vai haver, né? Seja de um dirigente, seja de uma parte, de uma, sei lá, alguma pessoa que esteja assistindo o treino ali, que hoje também reduziu-se bastante, né, Guilherme? Sim. Antigamente o treino era aberto, então era muita gente vendo o treino, muita gente participando. Hoje, como ninguém tem acesso ao treino, as pessoas muitas vezes especulam muito, né? Querem ter a ideia deles e lançar a ideia deles do que vai acontecer, às vezes prever uma escalação, prever uma maneira melhor de jogar, né? A gente vê muito o repórter falar assim, se eu fosse o treinador, eu não faria isso. Isso às vezes é muito complicado, porque para o cara chegar ali onde ele chegou, aí vocês comentam basicamente seleção brasileira, Série A de brasileiro, Série B do brasileiro. Pô, o cara chegar num nível desse aí, o cara passou por muita coisa. O cara buscou muito conhecimento. Então, às vezes, é muito cômodo para alguém chegar e falar, se eu fosse o treinador, eu não teria feito isso. Mas sempre vai acontecer. Acho que talvez seja o assunto que mais tenha conhecedores, seja o futebol, né? Muito mais que qualquer outra modalidade esportiva. Alguém assim, vai comentar. Qualquer coisa na noisa vida, Emerson. Sim, com certeza. A gente não sabe comentar política, economia, não sabe nada, né? Mas futebol a gente sabe comentar. Verdade. O que, assim, de uma certa forma, é legal, porque é por isso que o futebol é o esporte mais popular do mundo, assim, né? Gera tanta riqueza. O futebol ficou do tamanho que ficou, porque é um esporte simples na sua origem, né?
E essa coisa de, eu poderia fazer isso, fazer aquilo, é muito baseado no gosto pessoal. E muitas vezes, aí eu quero te perguntar, a escalação também acaba saindo pelo gosto pessoal do treinador. Você tem 2 caras performando do mesmo jeito. Você escolhe o cara que você gosta mais dele, ou não é? Sim, eu acho assim, eu, por exemplo, quando eu chego a algum clube, eu não vou com uma maneira de jogar definida. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de executar no jogo, que eu procuro aperfeiçoar isso através do treinamento, mas eu não vou já com, por exemplo, um sistema definido de jogo, eu não vou jogar no 3-4-3, porque eu gosto de jogar assim. Às vezes o clube não tem os atletas que vão te atender dessa forma, então é melhor você ver primeiro o que tem, conhecer o elenco e dali escalar os atletas na formação que seja ideal aos seus olhos, muitas vezes não é aos olhos de muitas pessoas, mas é aos seus, e colocar os seus conceitos em prática ali, as coisas, a maneira sua de jogar, né? A sua ideia de jogo, com a formação que você entende que seja melhor diante do elenco que você tem. Eu tô lembrando aqui, Guilherme, que o Atlético tinha um meio de campo que era Valdo, Dejaí, Ramon e Gilberto Silva, o de 2001. Você tava lá, né, Paulinho? Não, hein? Era um timaço o time do Atlético. E aí no banco você tinha Romeu, Cleison, Alexandre Lindo e mais um jogador. E os caras que estavam no banco cismaram que o Valdo era o protegido do Levi. E juntaram e falaram assim, vamos lá falar com o chefe, porque não dá, porque o Valdo... Chegaram pro Levi e falaram assim, Levi, não dá, pô, o Valdo é seu protegido, tudo é o Valdo é o capitão, o Valdo não sei o quê. O Levi olhou pros 4 assim, cara, e falou assim, ok, eu quero saber de vocês 4 aqui com a maior sinceridade do mundo. Quem de vocês joga assim a metade do que o Valdo joga? Não, alguém aqui joga metade do que o Valdo... Então fica quietinho no banco e o Valdo vai continuar sendo titular e você fica quietinho. O Levi era esse cara, velho. Que em 94, na Selegalo, mandou o Renato Gaúcho sair de uma pré-eleição. Eu não sou titular, não? Não. Então vou embora, pode ir, sai. Então, esse tipo de coisa, talvez hoje, né, o treinador tenha mais dificuldade de fazer, porque ele fica muito exposto, os jogadores ganharam muita moral, os empresários ganharam muita moral dentro dos clubes, né? Então o treinador fica mais melindrado. O que me leva à próxima pergunta. Com a coisa da SAF, e a SAF é uma empresa que precisa realizar lucro, precisa realizar dinheiro, os jogadores são ativos, né, daquela empresa. O treinador não. Não ficou pior para o treinador a coisa da SAF? Ou você acha que melhorou? Eu acho assim, que sobre esse assunto em especial que você falou do ativo do jogador, você quando está sendo contratado por uma SAF, você já tem que entender que é um clube que visa lucros, né, que quer que os seus atletas sejam negociados, preferencialmente para a Europa, né, que é onde se corre valores maiores, né? Todavia, você tem que saber se adaptar a isso aí, se ajustar. Eu acho que um bom jogo de cintura ajuda, sem dúvida nenhuma, você conseguir estar no ambiente empresa profissional, né? Que o clube precisa fazer dinheiro, fazer a roda girar. E da outra forma, como ainda são muitos clubes no Brasil, né? No sistema antigo, né? Acho que não sei se antigo é uma palavra pesada, né? Mas o sistema presidencial, vamos dizer assim, era tomado, né? Então, assim, hoje você foi para uma SAF, eu acho que você tem que pensar, bom, nesse clube há necessidade, eu acho que as coisas têm que ser muito claras também, né, Bob? Um e outro jogador, que às vezes já estão ali bem próximos de uma venda, de uma comercialização, tem que ser passados para o treinador, né? Você está chegando, mas nós temos alguns jogadores que são dinheiro em potencial e nós queremos fazer que isso aconteça se o cara quiser bem, se não, segue para outra situação que ele tenha livre escolha para fazer aquilo que ele bem queira. Agora, dá para ajustar as duas coisas ao mesmo tempo, então, você colocar 11 em campo, um time forte, um time competitivo e atender também as necessidades do clube. Então, mas isso que o Dodô abordou aqui, né, na pergunta dele, basicamente assim, se não enfraquece o treinador, né, a relação com o jogador, o que o jogador virou hoje... É porque o treinador chega e fala assim,
O Emerson chega lá no Clube X e fala assim, ó, a gente não quer cair. Aí ele ganha os 4 primeiros jogos e o cara fala assim, putz, nós vamos ser campeão. Aí daqui a pouco começa a oscilar porque o time dele não é tão forte, não tem as peças que deveria ter para ser campeão. Aí ele cai ali pro 8º, 9º lugar, pô, valeu, obrigado. Pô, mas vocês não queriam, não era cair. Então muda-se muito, né? Muda-se bastante. Eu já passei por uma situação idêntica a essa que você falou aí. Quando eu fui para um clube jogar a Série B, o presidente do clube falou, ó, tudo que nós não queremos é cair, nós queremos permanecer na Série B. As coisas foram caminhando meio turbulentas no começo, mas daqui a pouco engrenou, nós fizemos 6 vitórias seguidas na Série B, nós saímos lá do 15º lugar, pulamos pro G4. Aí dali a pouco você não podia sair do G4 mais não, se saísse já estava errado. É isso aí. Então assim, aí começou a acontecer cobranças maiores, mas a gente entendeu também que o momento era de tentar buscar realmente o acesso, porque já tínhamos passado pela primeira etapa, que era não deixar a equipe cair, né? Então, a cabeça às vezes muda, né? O pensamento, o foco inicial do trabalho, o objetivo inicial muda de acordo com o andar da carruagem dentro da competição, né? Quem tá te mandando um abraço aqui é o Alisson, falou que foi goleiro seu na base do Cruzeiro em 97. Manda um abração pro Emerson. Valeu, FDP, vejo todos os dias. Obrigado, foi goleiro. Eduardo Simba também está aqui te abraçando. Ah, sim, só gente boa, só gente da melhor qualidade. Professor, obrigado, volte sempre, tá? Você sabe que nós tem uma energia aqui no FDP, que é assim, quem vem aqui, arruma emprego, vira titular, faz gol. Tem mesmo, Rafa aqui Silva, fez gol. Celso Rotti, Rodrigo Santana. O último foi Adilson Batista. Adilson Batista. Veio aqui. Foi parar no Amazonas. Que bom. E agora tá no Cruzeiro. Se sai o emprego, o almoço já está garantido para vocês. Opa! Agora eu gostei.